neste vídeo eu quero mostrar para vocês as reações de precipitação dos íons ferro 3, então uma solução amarela, se estiver uma concentração maior pode chegar até alaranjada, e uma solução de ferro 2. Então ferro 2, a solução é um verde bem clarinho, porém numa solução diluída nos parece incolor. E nós vamos trabalhar com os reagentes. O ferricianeto de potássio, está em solução aquosa, e a solução de ferrocianeto de potássio, também em solução aquosa. Então nós vamos adicionar ferrocianeto de potássio aonde eu tenho ferro 3. Então, ao cair, eu observo a formação de um sólido. Precipita ferrocianeto férrico. Então, ferrocianeto de ferro 3, que é um precipitado azul intenso, tá? Que vocês encontram nos livros descrito como sendo o azul da Prússia. E no caso do ferro 2, o que nós observamos? Formação de um precipitado branco. Porém, devido à oxidação do ferro 2 pelo oxigênio do ar, ele começa a ficar meio azulado. Mas nós temos também um precipitado de ferrocianeto de ferro 2. Muito bem. Se nós fizermos a reação de ambos com ferricianeto, então aqui eu tenho ferro 3 e aqui o ferro 2. Com ferricianeto, vamos ver o que acontece. Com o ferro 3, não acontece nada. Não há formação de precipitado nenhum. Eu tenho simplesmente a mistura das duas soluções e eu acabo ficando com uma solução acastanhada. Por outro lado, no caso do ferro 2, nós observamos a formação também de um precipitado azul intenso, aonde, se vocês buscarem informações na literatura, ele vai dizer para vocês que é um chamado azul de Turnbull. Eu também tenho um precipitado. Na realidade, os dois precipitados são os mesmos. Aqui, o azul da Prússia e esse, o azul de Turnbull, são as mesmas espécies. O problema é que, nesse caso, o ferricianeto com o ferro 2 passam por uma reação de óxido de redução, aonde o ferro 2 é oxidado a ferro 3 e o ferricianeto é reduzido a ferrocianeto e ocorre a formação do precipitado correspondente. Daí vocês poderiam dizer assim, como é que você pode provar isso? Bom, para provar, nós podemos adicionar, por exemplo, hidróxido de sódio. Se eu adicionar hidróxido de sódio aqui, eu observo a formação de hidróxido de ferro 3, porque eu tinha partido de ferro 3. Mas se nós adicionarmos também ao azul de Turnbull, conhecido nos livros, hidróxido de sódio, veja o que acontece. Forma-se a mesma espécie. Olha lá, hidróxido de ferro 3. Ou seja, isso comprova que o azul de Turnbull e o azul da Prússia são as mesmas espécies. Então, o que eu disse para vocês, no caso da reação do ferro 2 com o ferricianeto, ocorre uma reação de óxido de redução, onde eu converto ferro 2 a ferro 3 e o ferricianeto a ferrocianeto. Por isso as espécies são as mesmas. Então a comprovação está exatamente na hora que eu adiciono o hidróxido de sódio. Correto? Então fica mais do que claro, né, para a gente. Bom, aí vocês poderiam dizer assim, mas o que acontece com aquele que tem ferro 2 e o ferrocianeto? Bom, se nós adicionarmos o hidróxido de sódio, olha o que acontece. Eu vou converter o precipitado, que era, então,
ferrocianeto ferroso no hidróxido de ferro 2. Hidróxido de ferro 2 é esse verde musgo, tá certo? Esse precipitado esverdeado, tá? Então, isso fica mais do que comprovado realmente que naquele caso do ferro 2 com o ferricianeto, nós tivemos uma reação de óxido-redução que o converteu em ferrocianeto férrico. Então, azul da Prússia e azul de Turbo são exatamente as mesmas espécies.